fica parado aí não, peludão. Dá uma mãozinha, pô. Não, pode deixar que eu já tô melhorando. Fala, cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Deadpool e Wolverine. Isso mesmo, o último filme lançado da Marvel que pode ter revitalizado, né, o amor dos fãs para essa saga, né, que pode ser sim uma coisa boa ou ruim para muitas pessoas. Mas a gente vai debater isso no vídeo de hoje, tranquilo? Então vamos lá para a nossa resenha sobre o filme Deadpool. Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim, tem insanidades no vídeo de hoje. E bom, como vocês sabem, a gente começa aqui falando sobre o que é o filme basicamente. Deadpool e Wolverine é o terceiro filme da franquia de Deadpool que fica dentro do universo cinematográfico da Fox com os X-Men, ou seja, é uma saga spin-off dos X-Men. Mas agora ele meio que vem fazer parte do UCM, que seria o universo cinematográfico da Marvel, né? Onde tudo agora pertence à Disney. E é sobre isso basicamente o filme. O filme traz aí de novo a perspectiva do mercenário tagarela Deadpool, que tem que buscar um Wolverine para servir de âncora para o seu mundo e para o seu universo que está colapsando basicamente. E com isso, ele vai realmente ter que fazer algumas coisas estranhas. Mas também não é só isso, ele também vai ter que garantir aí com que o universo do Wolverine que ele foi buscar sobreviva. E também vamos ter aí algumas coisas interessantes com brincadeiras com o próprio UCM. Mas esse não é o foco do filme, brincar com o UCM como um todo, pelo que a gente já viu, né, dentro do universo cinematográfico. Nada tão louco assim como é nos quadrinhos, por exemplo. Então é algo um pouco mais contido, indo mais pro lado do que ele pode fazer com o universo dele, mas ao mesmo tempo agora fazendo parte do UCM. Mas eu vou explicar tudo isso, beleza? Então o filme se trata de basicamente uma carta de amor ao que já passou da Fox, ao mesmo tempo que inclui tudo isso no UCM e zoa e satiriza tudo isso que a gente vê, né, em filmes de heróis e na própria compra, né, da Fox pela Disney e várias outras coisas. Tendo assim, né, agora uma vilã para o filme Deadpool e Wolverine, sendo essa a Cassandra Nova, que é a irmã gêmea do professor Charles Xavier, que tem um poder aí muito apelão, diga-se de passagem, né? Mas enfim, o filme aborda então essa questão onde o Deadpool e o Wolverine vão ter que tentar sair dessa encrenca através da Cassandra Nova, que tem uma forma basicamente de sair, né, do limbo, se a gente pode chamar assim, do universo da Marvel, onde todas as coisas esquecidas ou que podem ser descartadas, né, e não tem um lugar específico, vão parar lá. É como se fosse um lixão cósmico, se a gente pode chamar assim, né? Mas enfim, eles precisam sair dali para tentar salvar aí o universo do Deadpool. É basicamente essa a proposta do filme. E já que eu introduzi tudo isso em vocês, que comece a bagunça. Senhor Wilson, você defecou em si mesmo enquanto estava inconsciente. Eu não estava inconsciente, não. Quem é você? E por que eu tô aqui? Venha comigo. E assim, começando aí os nossos pontos positivos e negativos, tem mais coisa boa do que coisa ruim, beleza? A parte ruim que eu vi, né, em Deadpool e Wolverine é que eles pincelam demais o UCM basicamente, eles não entram a fundo, o que eles poderiam ter feito em alguns momentos. Como eu disse, o filme é mais uma, como posso dizer, uma homenagem mesmo aos heróis, né, que vieram da Fox. Então vai ter todas as referências basicamente dos filmes de super-herói da Fox. E claro, tem algumas coisas novas, então é bem interessante nesse aspecto. Mas, como eu disse, eles ficam só nesse, vai chegar, mas não vai. Vai pro CM, mas não vai, sabe? Eles ficam chegando perto da barra, mas nunca passam dela. É mais ou menos isso. Então tem um momento ali do primeiro ato, onde o Deadpool realmente vai entrar no CM, ou
qualquer que seja o que ele vai fazer, né, ali, que se eu falar muito vai ser spoiler, mas ele precisa resolver uma questão e ele tem que decidir se ele vai mesmo ou não. E é aí que entra a pegadinha do filme, né, onde ele vai pro lado totalmente oposto, não mexendo no UCM, mas arrumando a casa, né, da Fox, basicamente tendo todo esse background. Então eles acabam virando, né, pro lado contrário, meio que para entrar na vibe do Deadpool, e não o Deadpool entrar na vibe do CM, né? Mais ou menos essa a sensação que eu tive. Mas ainda assim não é algo que vai te estragar a experiência, apenas para ajustar aí o que você ou o que eu, né, esperava mesmo do Deadpool e Wolverine, visto que a gente viu, por exemplo, na cena pós-crédito do segundo filme, onde ele realmente brinca com o multiverso como um todo. E ele é tão poderoso nesse sentido, né, com essa ferramenta que ele adquire, que ele vem até para o nosso mundo, onde ele mata uma variante do próprio Ryan Reynolds antes de assinar um contrato para ser o Lanterna Verde da DC. Entende o quão poderoso isso é? Ele realmente quebra as barreiras da realidade e, claro, da quarta parede, e brinca com qualquer tipo de coisa. Então ele realmente pode vir para o nosso mundo, quanto ele faz piada da própria DC. Então, como esse personagem tem esse poder de entender o contexto em que ele existe e que existe algo fora disso, é algo muito poderoso, e ele podia, né, ter sido, né, explorado nesse filme, na minha opinião, mas para ajustar aí a sua expectativa, pode ser que isso te incomode, assim como me incomodou, porque eu achei que eles realmente iam para loucura, e não foi isso o que realmente aconteceu. E como eu disse, o filme, na minha cabeça, sendo uma coisa e o que eu vi foi outra, não é culpa do filme sobre a minha expectativa, entende? Então me incomodou, mas não é algo que eu tiraria pontos, por exemplo, para falar que o filme é ruim ou não, beleza? Então isso é a minha expectativa versus a minha realidade. E na maioria, como eu disse, de coisas boas que tem o filme, é basicamente o que é Deadpool. Ele começa com um punchline gigantesco, tipo, realmente impactante aquele começo, onde ele já começa com uma piada bem pesada, né, uma construção de cena, onde ele faz uma parada aí com, né, o Wolverine, mas não o Wolverine do jeito que você acha, mas enfim, ele já começa com uma piada bem pesada e com uma cena de ação insana. Diga-se de passagem, o filme tem muitas cenas de ação insanas, né, e essa primeira aqui é uma delas. E aí temos um ponto ali de corte, onde o Deadpool está contando essa história, onde ele vai inserir um outro contexto, um pouco mais calmo, explicando algumas coisas, o porquê dele estar ali, e depois, né, você fica com aquele gostinho de quero mais, e eu quero ver o Deadpool usando esse novo equipamento, se a gente pode chamar assim. E aí eles realmente encerram essa parte mais zen da coisa, né, tipo, um pouco mais parada, e voltam pra ação, onde, assim, rebenta com tudo de novo, e aí vem algo mais cadenciado, e aí o filme realmente começa de fato ser um filme, se a gente pode chamar assim, né, uma história narrativa contínua. Mas esse primeiro momento, onde ele, né, começa ali no meio, volta para contar um pouquinho e depois volta de novo para esse momento, é para contar a história e te manter engajado de que aquilo pode realmente acontecer novamente. Então é um ponto positivo aí que eu acho insano. E depois vamos aí para os pontos de nostalgia, porque o filme sim se fixa e usa, né, esse artifício e se apoia muito nesse aspecto, onde tudo e a todo momento é nostalgia, é referência, é Deadpool fazendo piada. E diga-se de passagem também, um outro ponto que me incomodou é a parte das piadas, que eu acho que faltou um pouco mais de improviso do próprio Ryan Reynolds, que eu acho que ele foi barrado, né? Inclusive tem algumas coisas aí que soltaram na internet que ele não podia fazer tantos improvisos em piadas e coisas do tipo, então eu acho que isso faltou um pouco no filme, principalmente trazendo a essência dos dois anteriores, que eram filmes um pouco mais modestos, né, em questão de orçamento, e agora lidando com a Disney, a brincadeira começa a ficar mais interessante e provavelmente ele teve que abrir mão de algumas coisas para manter outras, né, então eu acho que acabou pesando um pouco na trama, porque ele conduz a trama
e passa por ela, mas não faz parte diretamente da trama com as piadas, sei lá, improvisadas, né, do contexto do filme em si. E aí todo esse apoio, né, que o filme tem em piadas, em referências e coisas do tipo, traz tudo isso que eu falei pra vocês. Quer falar sobre o que te assombra ou vamos esperar o terceiro ato por um flashback? Ah, vai se fuder. Então vai ter um momento aqui agora que eu vou começar a falar de spoilers, né, de referências que o filme traz e se apoia. Então se você não quiser saber os personagens que compõem o filme, alguns deles pelo menos, ou as referências que o filme traz, não assista a partir daqui, né? Pode assistir um outro vídeo que vai estar aí no card para vocês, então fiquem à vontade. A gente vai falar um pouco mais dos spoilers e das referências, beleza? Então vamos lá. Os spoilers em si que se tornaram realidade, como o próprio personagem Blade, Elektra, Gambit, né, com os atores originais dos personagens, então tem todos esses aspectos compondo, né, equipes que o próprio Deadpool já participou, fazendo referências a essas equipes, mas também fazendo referências aos filmes que a gente já assistimos desses personagens, né, antigamente, que eram da Fox. A própria existência dos X-Men, que a gente conhece da Fox, o próprio Chris Evans, que retorna aqui como Tocha Humana, quem lembra essa, né? Como membro do Quarteto Fantástico, que foi o primeiro super-herói que ele fez. Temos também referências aos X-Men primeira classe, aos X-Men antigos, né? Com roupa de couro e coisas do tipo. O próprio Wolverine, né? Envolvendo aí todas as variantes, ou a maioria das variantes, né? No caso, as mais famosas, como o baixinho texugo que a gente conhece dos quadrinhos, que ele é pequenininho. Tem referências ao Wolverine caolho de Madripoor. Então temos referências aos quadrinhos, né, como essa. Temos referência em alguns aspectos ao próprio jogo que ainda nem foi lançado, que eu notei ali também. Temos referência a Logan, que é basicamente, eu acho que parte até da trama, né, como o último filme do Wolverine, que é esse grande herói, né, que se transformou, o Wolverine, e traz o contraponto, que seria esse Wolverine que a gente assiste no filme, sendo esse, né, o contraponto de super-herói. Ele meio que é aquele cara que desistiu de tudo e abandonou realmente os X-Men e foi pro lado da bebedeira e coisas do tipo, o que resultou aí no fim, né, basicamente, dos X-Men no universo dele, onde temos a guerra, né, que a gente conhece também dos quadrinhos. Então esse Wolverine seria conhecido como o pior Wolverine de todos, e é esse cara aí que vai ajudar o Deadpool. Temos referências às equipes, como eu disse, do Deadpool, e assim também como a própria tropa Deadpool, onde tem todas as variantes do Deadpool, ou a maioria, de novo, né, pelo menos as mais famosas, né? Como Lady Deadpool, Kid Deadpool, Baby Deadpool, Dogpool, e inclusive a piada que talvez tenha ficado um pouco extensa demais em um aspecto, que é, né, o Deadpool Cocked Samurai, que é uma versão, uma variante do Deadpool que é vegano, que é todo paz e amor, que não tem alguns aspectos do Deadpool, como a cara feia e... é muito spoiler se eu falar, né, basicamente. O Deadpool e Wolverine traz todos esses aspectos amarrado à sua história, e não, né, se inserindo de fato com força, talvez essa referência tenha ficado meio estranha, dentro do UCM, mas ainda assim brinca com tudo isso, né? Então é sim um filme muito bom que cabe você, né, ir assistir obrigatoriamente no cinema, para dar uma chance, ou talvez a última chance, pelo menos, para o UCM, que pode ser outro a partir daqui. Então ele realmente faz várias piadas com isso, com o fato da Fox ter acabado, ele estar indo para Marvel, né, indo para Disney, como ele mesmo diz. Então tem muitas coisas e brincadeiras que ele faz que claro, engrandece o filme. E eu me diverti bastante. Então vamos lá agora falar da minha opinião sobre o filme como um todo. E bom, a minha opinião sobre Deadpool e Wolverine é meio enviesada, diga-se de passagem, porque talvez eu, né, tenha um pouquinho de amor no coração. E eu tô usando, inclusive,
a camiseta do Homem-Aranha, porque eu não tenho a do Deadpool, mas para quem não sabe, o Deadpool, o design, né, do Deadpool, tem muitas influências do Homem-Aranha, né, na criação dele. Então é um fato e não uma teoria, mas enfim, né. Eu gosto muito do Mercenário Tagarela Deadpool, e quando ele traz toda essa carga dos quadrinhos junto com o Wolverine de roupa amarela, toda essa questão dos multiversos, as variantes e coisas do tipo, eu acredito que dos últimos filmes da Marvel, junto ali com Guardiões da Galáxia Volume 3, seja uma das melhores obras assim feitas pela Marvel nos últimos, sei lá, 3 anos, tá ligado? É muito bom mesmo. E eu gostei demais, me diverti muito com as piadas, referências. O cinema quase foi a loucura em vários momentos, mas houve sim aqueles gritos, né, fervorosos na pré-estreia de quando aparecia uma referência, ou um personagem antigo, ou uma piada. Então tinha ali momentos que você ficava, e aí todo mundo, e aí, sabe, ter toda essa energia, né, que a gente viu em Ultimato. Então teve toda essa questão, fora as piadas, né, onde eu me diverti muito, momentos insanos que te fazem sentir muita nostalgia e querer assistir os filmes antigos. Então é sim um filme excelente e um dos poucos ultimamente da Marvel, né. Inclusive logo mais a gente vai estar soltando um vídeo sobre a tier list aqui do canal, sobre os filmes da Marvel. Então fica ligado aí, né, se vocês querem conferir a minha opinião. Mas enfim, o filme do Deadpool é sim um bom filme, faz referência ao próprio universo de super-heróis como um todo, faz essas piadas, quebra a quarta parede, toda a essência de Deadpool está ali, mas você sente sim esse orçamento da Disney, o que pode ter capado em algumas piadas, mas ao mesmo tempo quebrando essa barreira com outras, porque é bem pesado e violento, e ainda assim entrega cenas de ação insanas, algo que pode ser dito do próprio orçamento, trazendo personagens antigos, atores que você talvez não via faz tempo. Então realmente a grana cantou aí para eles. Dito tudo isso, Deadpool e Wolverine traz aí o encerramento da trilogia, a não ser que tenhamos um quarto filme, de uma forma majestosa. Eu gostei demais. E a minha nota para o filme Deadpool e Wolverine é uma nota 8,5. Isso mesmo, eu gostei demais, é um filme excelente, mas ainda assim tem alguns problemas. Mas eu gosto muito mais desse do que do segundo, por exemplo, que é um pouco mais sério ao meu ver. Então vamos lá para a minha nota da trilogia do Deadpool e Wolverine. Então vamos lá. Primeiro lugar fica Deadpool, que tem ali uma nota 9, na minha opinião. Depois Deadpool 2 com uma nota 8, que como eu disse é um pouco abaixo. E então Deadpool e Wolverine com uma nota 8,5. Então em ordem, né, de nota, o primeiro em primeiro lugar, Deadpool e Wolverine, e depois Deadpool 2, tranquilo? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do que ouviu, né, e curtiu, deixa aí o seu like, também se inscreva no canal e ative o sininho, e comenta aí se você concorda comigo ou discorda de mim, beleza? E também deixa aí se você vai assistir, pretende assistir no cinema, ou se você vai assistir no streaming quando lançar. Muita gente está nessa dúvida, mas eu acho que vale muito a pena ir no cinema, principalmente por conta dessa parte que a galera vai à loucura, e também por conta da própria nostalgia, né, dos filmes que fazem referência aos heróis e junta toda essa galera aí, assim como o Ultimato, né? Então é bem legal e interessante ver Deadpool fazendo isso também, assim como o próprio Homem-Aranha também fez, mas enfim. E agora sim, vou deixar algumas recomendações aqui para vocês, como a nossa tier list quando sair, que vai estar insana, vai estar aqui do lado, e também a nossa playlist aqui da Marvel, que está realmente interessante. A gente atualizou ela recentemente com o problema da Marvel, né, que Deadpool talvez tenha resolvido em alguns aspectos. E também vou deixar aqui a nossa playlist de resenhas para vocês conferirem todas as resenhas do ano e do ano passado, do ano anterior, mas enfim, vai estar aí para vocês também, tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!